Olá pessoal, aqui estou eu de volta com mais um vídeo para vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Mário Gandra, eu sou professor da Faculdade de Farmácia da UFRJ e esse aqui é mais um dos materiais de ensino de biofísica, da disciplina de biofísica para o curso de farmácia aqui na UFRJ, mas que está disponibilizado publicamente no YouTube também para qualquer um. Esse aqui é um material que eu chamo de vídeo slide, onde eu pego os slides das minhas antigas aulas presenciais e vou narrando aqui para vocês como se fosse uma aula presencial. Eu também tenho pequenas videoaulas a respeito desse assunto e materiais escritos disponíveis para os meus alunos lá da UFRJ. Tá bom? Então, vamos lá dar uma olhada no tema de hoje, que na verdade é mais ou menos a continuação de um outro vídeo sobre radioatividade. Esse aqui vai falar de decaimento, meia-vida e efeitos biológicos das radiações ionizantes. O anterior eu falei da parte mais básica de radioatividade, né? Falei um pouco, contei a história, conceituei e falei as características de algumas das radiações ionizantes. Então, o que a gente vai ver hoje? Opa, vamos lá. Hoje a gente vai ver como é que essas radiações interagem com a matéria, como é que a gente consegue medir, mensurar essas radiações. Vamos olhar o decaimento radioativo, a meia-vida radioativa, os efeitos biológicos e um pouco da síndrome aguda da radiação, que é um quadro que a gente observa em pessoas que foram irradiadas com radiação ionizante. Beleza? Então vamos começar. Bom, vocês lembram da radiação alfa? Que ela tem uma massa considerável, já que ela é formada por 2 prótons e 2 nêutrons, e ela também tem uma carga alta, né, uma carga positiva alta. A interação dela com a matéria, por causa disso, tanto pelo tamanho, pela massa, quanto pela carga, a interação dela com a matéria é muito grande. O que significa isso? Significa, por exemplo, que ela vai ter um alcance muito baixo. Uma penetrabilidade muito baixa também. Por quê? Porque imagina uma partícula com esse tamanho e com essa carga passando num meio material onde você tem vários átomos e suas eletrosferas com vários elétrons de carga negativa. Então o que acontece é que essa partícula ela é freada por causa da atração por esses elétrons. Só que isso é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que essa carga negativa atrai a partícula alfa atrai esses elétrons. Então o que acontece nessa interação é um fenômeno muito peculiar que se forma na trajetória dessa partícula alfa uma espécie de cauda de cometa, né, feita de elétrons. Ela vai atraindo e retirando vários elétrons de seus orbitais, da sua eletrosfera, da eletrosfera do átomo, e eles são atraídos por ela à medida que ela perde energia cinética, vai desacelerando, os elétrons alcançam e se estabiliza, e aquela partícula se estabiliza como um átomo de hélio, né? É claro que vários desses elétrons vão ser acomodados em outras moléculas, ionizar outros átomos e tal. Mas o que acontece é que a gente fica achando que a partícula alfa ela não é perigosa porque a capacidade de penetração dela é baixa. Entretanto, pelo lado da interação, a gente pode entender que ela é muito perigosa sim, porque ela é capaz de ionizar vários átomos no seu trajeto por causa dessa carga positiva alta que faz ela arrancar vários elétrons de seus orbitais. A interação da partícula beta com a matéria já é um bocado diferente. Por quê? Primeiro porque agora a gente está falando de uma partícula que não tem uma trajetória muito retilínea, uma trajetória bastante errática, né, com bastante desvios. E segundo, porque ela é muito menor do que a partícula alfa. Terceiro, porque a carga dela é bem menor também. E, em quarto lugar, porque ela pode ter carga tanto positiva quanto negativa. Quando a partícula beta
tem carga negativa, né, que em alguns livros a gente vai ver ela sendo chamada de elétron. Eu já falei isso para vocês, eu não simpatizo com essa nomenclatura, porque se não está orbitando, originalmente não está orbitando um núcleo, eu fico meio assim de chamar isso de elétron. Mas tudo bem, vamos lá. Quando uma partícula beta se aproxima de um elétron que está numa eletrosfera de um átomo qualquer, ele repele esse elétron e esse elétron é então expulso do seu orbital, com isso ionizando aquele átomo. Tá? Essa é a interação da partícula beta negativa. Ela também pode, eventualmente, ocupar um orbital com uma vacância eletrônica. Isso pode ocorrer. Então ela ioniza um e ocupa o orbital, a vacância de outro. Então é um jogo de sai e tira, mas você sempre termina com alguém ionizado. Beleza, essa é fácil de entender. O segundo caso é quando é a partícula beta positiva. A partícula beta positiva, ao interagir com um elétron de um átomo, acontece um efeito de aniquilação por causa da atração de cargas. Essa aniquilação faz com que essas duas partículas, tanto a beta positiva quanto o elétron, a interação delas é tão forte que elas desaparecem como massa e são expelidas como energia. Essa energia ela é tão grande que ela é uma energia eletromagnética com uma radiação eletromagnética com energia tão alta que ela vai ela tem um comprimento de onda e frequência de radiação gama, ou seja, é uma radiação gama secundária. Eu tinha comentado isso com vocês no outro vídeo. É possível haver emissão gama secundária, sim, mas dependente principalmente do processo de aniquilação, que é dependente da emissão de partícula beta positiva, que é algo não muito natural. Tá? Vamos lá. E a interação da radiação gama com a matéria? Essa é bem mais simples de entender. É assim, a radiação gama é uma radiação eletromagnética, um fóton. Né? Esse fóton pode ser absorvido por um elétron de um átomo qualquer, um átomo-alvo qualquer, e ele tem energia suficiente para que esse elétron absorva essa energia e consiga escapulir da órbita, né, do núcleo. E tudo bem. Quando ele faz isso, quando isso acontece, gera uma vacância, certo? Se esse elétron que foi expulso, ele estava num orbital mais superior, quando essa vacância é preenchida, ocorre a emissão de luz no espectro visível. Ou seja, é um fenômeno de fluorescência. Eu comentei sobre isso com vocês no outro vídeo, quando eu falei de raio-x. Então, dá para deduzir, né? O que vai acontecer se essa radiação gama resultar na expulsão de um elétron de uma camada muito interna, como na camada K, por exemplo? O que vai acontecer? Faz uma vacância na camada K. Quando essa vacância for preenchida, vai ter a liberação de energia pelo elétron que ocupou essa vacância, e essa energia é liberada na forma de raio-x. Então, como a figurinha está mostrando aí, o fóton incidente aqui de radiação gama pode dar origem à radiação característica, que ele chama aqui, né? Que é o raio-x característico. Então, a radiação gama tem como consequência da sua interação, pode ter como consequência da sua interação com a matéria, a produção de energia, tanto na forma de raio-x como na forma de luz. E isso é uma coisa interessante, isso tem a ver com a forma como no cinema, na TV, nos desenhos animados, eles mostram a radiação. Como é que é um material radioativo? Eles mostram um material brilhando, né? Um material fluorescendo. A gente vê isso nos Simpsons, a gente vê isso em filmes de um modo geral. Por que isso? Porque realmente brilha, é essa emissão de luz por causa da consequência da interação com a radiação gama.
A gente vê isso lá vocês têm acesso a isso aqui no YouTube, no, no nosso grande acidente de radioatividade em 1987, em Goiânia, que aquela coisa horrorosa aconteceu e o dono do ferro velho abriu lá o equipamento de radioterapia e ele viu um pozinho no escuro. Esse pozinho brilhava, tinha um brilho azul, né? Depois ficou célebre aquela frase dele, né? Que eu me apaixonei pelo brilho da morte. Então é exatamente isso, esse brilho da morte, esse brilho lá do césio e de material radioativo que a gente vê no escuro, só no escuro, ele acontece por causa da emissão de gama e da interação dela com a matéria. Tudo bem. Então, essas radiações saem das suas fontes radioativas e chegam na matéria e interagem com a matéria. Aproveitando isso, o homem criou um dispositivo para detectar a radiação no ambiente. Isso era uma questão de segurança, então é uma questão de pesquisa também, uma questão de médica e tal. Tudo bem, verdade. Mas também é uma questão de segurança, para você saber se num local, numa região, tem radiação ionizante presente. Então, no início do século passado, século XX, um pesquisador desenvolveu um contador de radioatividade. No início ela só servia para partícula, depois foi aperfeiçoado e passou a servir para medir radiação gama e raio-x também. Esse contador se chama contador Geiger-Miller e ele tem um sistema muito parecido com a ampola de Crookes, né? Então você tem uma câmara com 2 eletrodos, né? Um positivo e um negativo, e essa câmara é preenchida com argônio gasoso, né? Um gás de argônio. E aí quando a radiação ionizante entra nessa câmara, ela vai ionizar o gás e o elétron que foi ejetado, ele vai ser puxado pelo polo positivo e aí vai dar um sinal elétrico no sistema. Esse sistema obviamente está ligado a um resistor, um amplificador, tem uma parte eletrônica que vai contar esse sinal. Então cada vez que chega um elétron lá no polo positivo, ele conta, faz uma contagem, né? Então ele sabe que chegou ali um elétron, ele sabe que isso foi derivado de uma ionização dentro dessa câmara do contador. Hoje a gente tem contadores Geiger-Miller muito pequenininhos, como esse aqui da foto, portátil na mão do cara. Antigamente eles eram maiores, eram mais complicados de carregar, mas hoje em dia isso está muito facilitado. Então, se você agora consegue detectar a radiação, então agora a gente medir, né? Você detecta e conta, ou seja, você mede. Então, o homem sempre que começou a detectar certos fenômenos físicos, ele desenvolveu unidades de medida para poder mensurar aquele fenômeno físico. No caso das radiações ionizantes, tem alguma coisa meio óbvia, né? Por exemplo, eu falei para vocês que lá no contador Geiger-Miller, a radiação entra, ioniza um átomo de argônio, o elétron vai, estimula, interage com o polo positivo e aí você tem um sinal elétrico. Então, cada ionização significa que uma emissão radioativa entrou no aparelho. Então, a primeira unidade de medida de atividade radioativa, né, ou seja, de radioatividade, foi uma contagem, né, uma desintegração ou uma emissão radioativa por segundo. O nome dessa unidade, a essa unidade foi dado o nome de Becquerel, e obviamente em homenagem ao Becquerel que descobriu a radiação ionizante natural no urânio, né? E ganhou o Nobel. Então, um Becquerel é igual a uma desintegração por segundo, ou uma emissão por segundo, ou uma contagem por segundo. Se está chegando lá no aparelho 17 contagens por segundo, então são 17 Becquerel.
tá bom? Essa primeira unidade de medida ela é muito óbvia, né? Mas ela é pouco útil. Por quê? Porque quando as fontes radioativas utilizadas pelo homem, elas emitem muita radiação, uma quantidade muito grande, que faria com que a gente tivesse que trabalhar com números astronômicos em becquerel. Então foi criada uma segunda unidade de medida de radioatividade, que é o Curie, né, em homenagem, obviamente, ao casal Curie, francês, que também foi laureado com prêmio Nobel, 2 prêmios Nobel. E a abreviatura é C maiúsculo e I minúsculo, como está aqui no slide. E a conversão é a seguinte: 1 Curie é igual a 3,7 vezes 10 elevado à 10ª potência becqueréis. Então, é uma quantidade enorme de becquerel, ou seja, de desintegração de emissão por segundo, e mais condizente com os materiais radioativos com os quais a gente trabalha. Tanto na biologia, quanto, na verdade, em qualquer outra área. Tá? Medir o quanto sai de radiação de uma fonte radioativa é importante, sim. Medir o quanto tem no ambiente é importante, sim. Beleza. Isso em termos mais absolutos. Mas existe uma outra unidade de medida que é muito importante, mas nesse caso é importante no âmbito médico, que é a dose absorvida. O que é a dose absorvida? É a dose de radiação que é depositada nos tecidos biológicos. Tá? Quanto mais energia foi depositada no tecido biológico, maior a dose. E por que isso é importante? Porque é importante você saber o quanto o indivíduo absorveu de radiação para você entender o quadro patológico que ele vai desenvolver. Eventualmente, num acidente ou numa grande desgraça, você pode usar isso para fazer uma triagem entre os casos mais graves e menos graves. A unidade de dose absorvida, hoje em dia, é o Gray, tá? Como está aqui no slide. 1 Gray é igual a 1 joule de energia absorvido por quilo da pessoa, né? Ou do ser vivo, seja qual for. 1 Gray equivale a 100 rad. Rad é uma unidade de medida de dose absorvida antiga. Rad, na verdade, é uma sigla para Radiation Absorbed Dose, dose absorvida de radiação. O rad era similar ao Röntgen, que obviamente, era uma unidade de medida em homenagem ao Wilhelm Röntgen, né, que descobriu a radioatividade. Elas eram similares, mas elas não são mais usadas. O que é usado agora é o Gray. Beleza, então você sabe quanto cada indivíduo absorveu. O problema, que é o que vocês vão ver nessa aula mais tarde, é que os indivíduos são diferentes e, mesmo absorvendo a mesma dose, eles podem apresentar sintomas e consequências e efeitos diferentes. Então, para fazer uma verdadeira abordagem médica e terapêutica, você precisa unir a unidade de dose absorvida com os sintomas que o paciente apresenta e também com algumas características do paciente, como idade, estado nutricional, estado de hidratação e alguns outros que a gente vai comentar ao longo desse vídeo aqui. Então se criou a dose equivalente. A dose equivalente, que é a unidade de medida, o sievert, ela leva em conta esse efeito biológico junto com a dose absorvida. Antigamente, uma outra unidade de dose equivalente, que era o REM, que é uma abreviatura para Röntgen Equivalent Man, e não é mais utilizado. Agora o sievert é utilizado mundialmente. Tá? Vamos lá, vamos seguir adiante. Bom, a gente agora sabe como são as radiações ionizantes, características delas, como que elas interagem com a matéria, como que elas podem ser mensuradas. E agora a gente... desculpa, antes de eu falar disso, esse próximo slide aqui é um resumo disso que eu acabei de falar, né, das unidades de medidas, novas, as antigas, os símbolos e a relação entre elas. Mas vamos passar mais um slide. Mas agora ficou uma questão no ar. Essa questão é a seguinte: como é que esse material radioativo emite a radiação?
Ah, mas isso eu já aprendi lá naquele outro vídeo. Mas a questão é a seguinte. Um material, você pegou lá uma pedra de urânio, por exemplo. Todos os átomos de urânio vão emitir radiação ao mesmo tempo? Você pega um material lá, um pedaço de madeira, um material orgânico que tenha bastante carbono. Todos os carbonos 14 que tem ali vão emitir radiação ao mesmo tempo? Ou seja, como é que é essa emissão de radiação pelos elementos radioativos? Então, acontece que essa emissão, você não consegue prever quando que uma emissão vai ser feita. Mas você consegue criar um cálculo estatístico que prevê, em média, quando que essas emissões vão ser feitas. Não o momento exato, mas uma média dentro de um intervalo de tempo. E isso diz respeito ao decaimento radioativo. O que é o decaimento? O decaimento é exatamente isso, a emissão radioativa de um material radioativo que tem vários átomos ali juntos, né? Então, sempre que a gente falar de decaimento e meia-vida, a gente está falando de um material que contém vários átomos radioativos. A gente não está falando de um só, tá? Porque em um átomo só a gente não tem como prever, nunca tem como prever quando que ele vai fazer a emissão dele. Ok? Então daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. O decaimento radioativo, ele pode ser muito simples, como é no caso do carbono 14. Olha aqui no slide. O carbono 14, ele é instável, ele tem 2 nêutrons a mais no núcleo dele, e essa instabilidade leva à emissão de uma partícula beta negativa. Quando ele emite a partícula beta negativa, um desses nêutrons passa a ser um próton. Então aquele carbono que tinha 6 prótons e 8 nêutrons passa a ter 7 prótons e 7 nêutrons. Ou seja, ele se torna nitrogênio estável, nitrogênio 14, que é estável. Tá? Então o decaimento do carbono 14 faz uma emissão beta negativo, já se estabilizou. Acabou. Existem elementos radioativos cujo decaimento é bastante complexo. Aqui nesse slide você está vendo o decaimento do urânio 238. Esse é um dos elementos que tem um decaimento bem complexo. Por que eu digo que é complexo? Porque ele precisa passar por várias etapas até chegar no elemento estável do decaimento dele, que nesse caso aqui é o chumbo 206. Olha aqui, ó, o urânio 238, a primeira emissão que ele faz é a emissão de partícula alfa, e com isso ele se torna o elemento tório 234. A questão é que o tório 234 também é radioativo. E depois de um tempo, ele vai fazer uma emissão, que é a emissão de uma partícula beta negativa. E com isso, ele se torna o protactínio 234. O protactínio 234 não está estável, ele também é radioativo, e depois de um tempo ele emite uma radiação também, gama, ele faz uma emissão de beta negativo também e se torna urânio 234. Mário, como é possível um elemento que era urânio radioativo fazer emissões e voltar a ser urânio? Gente, o que faz um elemento ser um e não ser outro é o quê? É o número de prótons. Né? O número atômico não é o número de prótons no núcleo? Ou seja, é o caráter positivo do núcleo, é a quantidade de prótons lá dentro. E a gente altera o número de prótons? É claro que altera. Quando eu emito uma partícula alfa, eu estou emitindo 2 prótons. Então o número atômico, que era 92, cai para 90. Então ele passa a ser um outro elemento, que é o tório. Só que o tório emitiu uma beta negativa. Uma partícula beta negativa vai tirar a carga negativa do
núcleo do tório, ele vai passar a ser mais positivo esse núcleo, passando para o número atômico 91. Já não é mais tório, agora é protactínio. Esse protactínio emite beta negativo de novo, então sobe de novo o número atômico dele, voltando a ser 92. Ou seja, é urânio. Só que agora não é urânio com 238 de massa, é um urânio com 234. Porque aqueles dois prótons e dois nêutrons que foram perdidos lá na partícula alfa no início, não voltam mais não, brother. Esse já era. Então, só que esse urânio 234 ainda é radioativo. Então, ele também vai fazer emissão, aí se torna tório de novo, porque emitiu alfa de novo, e assim por diante, ok? Percebam que são várias etapas. Tório, rádio, radônio, polônio, chumbo, bismuto, polônio, chumbo, bismuto, polônio, chumbo. Então, nessa última emissão aqui, ele passa a ser o chumbo 206, que é o isótopo não radioativo do chumbo. Então, ele está estável, não faz mais nenhuma emissão. Ok, quanto tempo isso leva, Mário? Eu acho que, né? Se o carbono só faz uma emissão e passa a ser nitrogênio, isso deve ser rapidinho. Agora, o urânio passar por isso tudo deve demorar. Então, a lógica não é bem essa, tá? Por um acaso, realmente leva muito tempo para o urânio se estabilizar e para o carbono 14 leva menos tempo, né? Leva aí cerca de 100 mil anos para o carbono, para o urânio são muitos bilhões de anos. Vamos chegar lá. Então, como é que isso acontece? Em que velocidade isso acontece? A velocidade de decaimento depende de cada elemento. Cada elemento tem uma constante de decaimento, que é essa constante matemática, o que ela diz para a gente? Ela diz para a gente assim, esse cara é muito instável, ou ele é só um pouco instável. Se ele for muito instável, ele leva menos tempo para fazer a emissão radioativa dele. Se ele for pouco instável, ele pode ficar bastante tempo sem fazer uma emissão radioativa, né? Uma emissão de uma radiação ionizante. E como é que a gente... E o que é isso? Isso tem um nome, tá? O nome disso, essa velocidade com a qual o elemento decai, se chama meia-vida. Vamos passar o slide. A meia-vida é a desintegração radioativa, ou seja, o decaimento em função do tempo. Essa radioatividade ela vai diminuindo com o tempo, porque se você pega um material radioativo, aos poucos, aqueles átomos que compõem lá aquele material vão emitindo sua radiação. Tá certo? Então aquele material vai deixando de ser radioativo. E como funciona essa história de meia-vida? Então, é o seguinte, se descobriu que a emissão radioativa ela não é linear com o tempo. Ela obedece períodos de meia-vida. O que é uma meia-vida? Meia-vida é o tempo que leva para um material radioativo ter 50% dos seus átomos, eles emitiram radiação. Ou seja, esse átomo inicial, a gente chama esse radisótopo, né, inicial, a gente chama ele de elemento pai. Quando ele faz uma emissão, ele se transforma em outro elemento, a gente chama esse outro elemento de elemento filho. Então, o tempo de meia-vida é o tempo que leva para 50% dos elementos pais se tornarem elementos filhos, ou seja, fazerem a sua emissão radioativa. Então, que exemplos a gente tem aqui? Nesse mesmo slide aqui, a gente tem o exemplo do iodo 131, que é muito usado na medicina para marcação não vou lembrar agora o nome da glândula. E a gente tem um exemplo aqui do carbono 14. Então, o iodo 131 tem meia-vida de 8,1 dias, o carbono 14 de 5.600 anos, mais ou menos. O que significa isso? Isso significa que num material que tem carbono 14, que acabou de ser produzido, depois de 5.600 anos, metade dos átomos
de carbono 14 vão ter emitido, provavelmente vão ter emitido, que é uma questão estatística, né? Vão ter emitido sua radiação e se transformado em nitrogênio 14. Beleza? Beleza. Então é só passar mais 5.600 anos que todos os outros emitem? Não, 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 não. Meia vida é meia vida. Então, passados mais 5.600 anos, metade daquela metade que sobrou vai ter emitido a radiação. Então, quanto sobrou do inicial? 25%. Depois de mais 5.600 anos, metade desse 1/4. Então, vocês podem ver nesse gráfico aqui no canto direito inferior, que você, a cada meia vida, né, aqui no eixo X, a cada meia vida, ele perde 50% da radioatividade dele. Na verdade, você perde isso para um decaimento simples como é o do carbono, né? Então, o que você tem aí é uma transmutação natural. É a transmutação do elemento pai para o elemento filho. Aqui no caso, no gráfico aqui no alto, no canto superior, é o gráfico de decaimento do pai, tá vendo aqui, ó, que é o carbono 14, e da filha, né, ou do filho, que é o nitrogênio 14. Então, à medida que você vai deixando de ter carbono 14 no material, você vai passando a ter nitrogênio 14 no material. Tá? Próximo slide. Bom, esse slide, primeiro ele tem uma coisa impactante, porque ele mostra algumas séries radioativas naturais. A série do urânio, a série do actínio e a série do tório. Nesse caso aí é do urânio 238, tá? Porque a série do urânio 235 é diferente. Mas tudo bem, isso não vem ao caso agora. Então, primeiro, eu quero que vocês olhem a grandeza desses números de meia-vida. A meia-vida do urânio 238 é 4,5 bilhões de anos. Do actínio é 713 milhões de anos. Do tório 232 é 13,9 bilhões de anos. Desculpa, do actínio não, do urânio 235. 713 milhões de anos. Mas agora, vamos desfazer um mal-entendido que existe por aí sobre a meia-vida. Quando você olha assim, por exemplo, uma figura como essa, e vê a meia-vida, por exemplo, do urânio 235, de 713 milhões de anos, vamos corrigir aqui. Tem gente que pensa que a meia-vida é o tempo que leva para 50% dos átomos se estabilizarem. Mas meia-vida não é isso. Meia-vida é o tempo que leva para 50% dos átomos, né, dos radioisótopos, se transmutarem para o elemento filho. Ou seja, eles fazerem uma emissão, eles deixarem de ser aquele elemento. Por que isso é importante? E como é que a gente pode ter certeza disso? Mário, você tem certeza? Porque eu olho aí nos livros, num texto, e diz que é quando estabiliza. Então, é quando estabiliza, quando a gente está falando de um decaimento simples de etapa única, como é o caso do carbono 14. O carbono 14, uma única emissão e ele se estabiliza. Aí vale aquele conceito. Meia-vida é o tempo que leva para 50% dos átomos de carbono 14 se estabilizarem em nitrogênio 14. Tudo bem. Mas o nitrogênio 14 é o elemento filho do carbono 14, que é o elemento pai. Mas num decaimento complexo como esse aqui, o urânio 235, 50% dos átomos dele, depois de 713 milhões de anos, vão ter emitido partícula alfa e vão ter deixado de ser urânio 235 e passaram a ser tório 231. Então, nesse material, vamos pensar num material fictício aqui, que a gente tem 1 grama de urânio 235. Então, você acabou de fabricar aquilo ali. Você é um super deus da radioatividade, você fabricou 1 grama de urânio 235. Depois de 713 milhões de anos, a estatística diz pra gente que meio grama, 500 miligramas, ainda são urânio 235, ainda é formado por átomos de urânio 235, e os outros 500 miligramas são formados por átomos de tório 231.
como está aqui na série de decaimento do urânio. Tá certo? Esse átomo, isso não significa que esses átomos de urânio que emitiram radiação agora se estabilizaram. Eles apenas não são mais urânio. Mário, como é que você comprova isso? Se eu leio nos lugares que é para estabilização. Quer ver uma comprovação? Olha só. O tório 231, esse que eu acabei de falar, ele tem uma meia-vida de 24,6 horas. Ele, quando decai, ele decai para o protactínio 231, que tem uma meia-vida de 32 mil anos. Então, como é que pode, se é para estabilização do tório, a meia-vida dele, como é que ele vai se estabilizar, metade dos átomos vão se estabilizar em 24 horas, se o próximo em que ele se transforma tem uma meia-vida de 32 mil anos? Você está entendendo? E isso realmente acontece, tá? Olha, vamos pegar uma outra série aqui, a série do urânio 238. Olha as meias-vidas. 4 bilhões e meio, 24 dias, 1,4 minutos, 270 mil anos, 83 mil anos, 1.600 anos, 3,8 dias, 140 dias. Ou seja, as meias-vidas variam muito e dependem da instabilidade nuclear daquele elemento, né? Consequentemente da constante decaimento daquele elemento. Tá? Então, desmistificado isso, seguimos adiante. Olha aqui que maravilha de planilha nesse slide que mostra diversos radioisótopos e isômeros metastáveis com meias-vidas bem variadas, né? A gente tem lá 53 dias, 28 anos, 57 dias, 1 ano, 57 minutos. Tem alguns com segundos de meia-vida, né? Que o Ródio 106, 30 segundos. A gente tem um famoso aqui nessa planilha, que é o césio. Tá? Olha aqui o césio 137, aquele lá do acidente de Goiânia, de 1987. Ele tinha uma meia-vida de 30 anos. Deixa eu contar uma curiosidade para você. O césio que vazou lá em Goiânia, ele tinha sido produzido em 1975. Tá? Isso significa que, como vocês sabem, que nem todo o césio radioativo daquele acidente foi retirado do ambiente. Né? Então, digamos que ainda tem um lugar lá em Goiânia com um pouco desse material de césio. Vamos pensar nessa meia-vida do césio. O que acontece com aquele material que está lá é o seguinte. Em 1975 foi fabricado. Depois de 30 anos, ele perdeu metade da sua radioatividade. Isso foi em 2005. A gente está Bom, eu estou gravando esse vídeo, né, pelo menos em 2018. Ou seja, caiu apenas uma meia-vida e mais um pouquinho. Tem mais de 40% ainda, talvez um pouco menos, de 40% de radioatividade do material original. A maior parte foi recolhida e destruída e guardada adequadamente, né, despejada adequadamente. Mas esse é um dos problemas do césio 137. A meia-vida dele é muito longa. Hoje em dia se usa cobalto 60, que tem uma meia-vida mais curta, tá? Além de ser muito mais potente. Como segunda parte desse vídeo, a gente vai falar dos efeitos biológicos das radiações ionizantes. Vamos passar o slide. Opa, não funcionou. Passando o slide. Para a gente falar de efeito biológico da radiação, primeiro vamos entender uma coisa. Lembra, essas radiações são ionizantes, elas geram íons, né? E os efeitos que esses íons causam, né, considerando agora que a gente está dentro de um corpo biológico, né, de um ser vivo, os efeitos que esses íons geram são vários. Mas primeiro a gente tem que fazer uma divisão aqui. A divisão é a seguinte. Os efeitos biológicos da radiação são divididos em dois. Os efeitos diretos e indiretos. Os efeitos indiretos, eles não são causados diretamente pela radiação, mas sim por um produto dela. Nesse caso, é um produto da radiólise da água. Então, como o próprio nome diz, radiólise é a quebra da molécula de água pela radiação. Nesse caso, pelas radiações ionizantes. A reação de radiólise da água é bastante grande, está aqui no slide, não vale a pena a gente destrinchar ela, mas o que é importante que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte.
Durante a radiólise da água, a molécula de água sofre várias modificações e gera produtos bastante reativos. Tá? Esses produtos são agentes redutores, lembra disso em química, né? Agente redutor é aquele que doa elétron, e um agente oxidante é aquele que retira elétron de outras moléculas. Então ela gera agentes redutores e oxidantes muito fortes. Além dos já conhecidos H+, né, que é um próton, OH-, que perde facilmente um elétron, aqui a gente tem a produção de alguns radicais livres extremamente oxidante e redutor, muito mais do que H+ e OH-. E são esses aqui que estão representados como OH pontinho, H pontinho. Quem são esses caras? Esse H pontinho, sabe quem é? Ele é um hidrogênio. Simplesmente um átomo de hidrogênio. Um próton e um elétron. Ué, Mário, legal, né, pô? Porque aí tá super estável, é o átomo estável. Brother, você já ouviu falar de um átomo de hidrogênio livre num meio biológico? Não tem condições dele sobreviver lá. Sabe por quê? Lembra daquilo que você aprendeu em química, que se chamava eletronegatividade? O que é a eletronegatividade? É a força com a qual um átomo atrai um elétron. Né? Lembra que a gente decorava isso na tabela periódica? Quem é o cara com menor eletronegatividade? O hidrogênio. O hidrogênio é o cara que mais facilmente perde um elétron. Então, isso aí, esse radical aí, é como se a gente estivesse falando de um elétron livre. Um elétron livre vai ser atraído por elementos com eletronegatividade alta, e esses elementos, essas moléculas, essas ligações, esses átomos, vão ser ionizados. E aquilo que a gente aprendeu na biologia, se você altera a carga, vai alterar a estrutura, se altera a estrutura, altera a função. Esse OH pontinho é a mesma coisa. Você tem uma valência livre no oxigênio, ou seja, o oxigênio que tem aquela eletronegatividade fortíssima, está com uma vacância nos orbitais, ele tem uma capacidade impressionante de atrair elétrons, atrair carga negativa da sua redondeza. Então ele é um potente agente oxidante, enquanto o hidrogênio é um potente agente redutor. A gente mede a potência disso pela meia-vida dele no ambiente, né, biológico, ou seja, quanto tempo ele dura. Ele dura cerca de 1.000 a 10.000 vezes menos tempo do que um H+ e um OH-, por exemplo. Tá bom? Então, o que vai acontecer com a radiação que entra num corpo biológico que tem água pra caramba, dentro das células, dentro de qualquer material biológico? O que vai acontecer? Um monte dessas moléculas de água vão sofrer radiólise, vão gerar um monte desses radicais livres que são extremamente oxidantes e redutores, e eles vão indiscriminadamente oxidar e reduzir as nossas biomoléculas, proteínas, lipídios, ácido nucleico, carboidrato, né? E alterando a estrutura dessas biomoléculas e alterando suas funções, obviamente. Isso gera um dano funcional à célula muito grande. Os efeitos diretos da radiação são bem óbvios. A radiação vai ionizar diretamente biomoléculas, átomos que compõem biomoléculas, mudando a carga desses átomos e mudando, obviamente, a carga dessas moléculas também. Isso é muito grave. Por que isso é muito grave? É só carga, Mário, que está mudando. Poxa, gente, vocês lembram que na biologia o importante não é ligação forte, não é ligação covalente. A gente fica aprendendo muito, né? A gente perde... não posso usar esse termo, mas a gente gasta um tempo no ensino médio aprendendo sobre ligação covalente, mas para a biologia, a ligação covalente não tem tanta importância assim. Pelo menos para diferenciar o que é biológico do que não é biológico. Sabe por quê? Porque uma das grandes diferenciações da vida para os seres não vivos é a dinâmica da vida. E a dinâmica só é permitida por causa das ligações fracas, né? Aquelas ligações que se faz, se constrói, se destroem com uma transição baixa de energia. Se necessitasse de muita energia, a gente não ia conseguir gerar vida dinâmica do jeito que ela é atualmente. Então,
quando você altera a carga dessas biomoléculas, o que acontece é que elas não se reconhecem mais. Imagina a capacidade de reconhecer um fósforo, um glicolipídio de membrana, uma enzima reconhecer seu substrato, um sinalizador hormonal reconhecer seu receptor no núcleo. Tudo isso vai ser alterado porque esses reconhecimentos molécula a molécula são feitos através de reconhecimento de carga entre elas. E as cargas de superfície das moléculas vão mudar. Tá? Então isso é o efeito direto, digamos assim, da radiação, o efeito bioquímico. Claro que isso também vai acontecer como efeito indireto, né? Você vai ter mudança disso também no efeito indireto. Um dos efeitos diretos mais graves é a perda de capacidade de pareamento das fitas de DNA. Né? E se a célula está fazendo um processo de leitura desse DNA, seja para duplicar, seja para transcrever, né, fazer RNA, isso pode gerar um defeito no pareamento de bases que não é reconhecido pelo sistema de reconhecimento de erros, e com isso você tem uma célula alterada. Né? Essa alteração pode levar a célula a se matar, se suicidar, ou ele pode não ser percebido e a célula pode alterar o ciclo celular dela, se tornando uma célula tumoral. Vamos lembrar um pouco de história sobre a questão dos efeitos biológicos da radiação. Eu estava falando dos efeitos bioquímicos, só para vocês lembrarem, só para vocês terem em mente, na verdade, qual é o caminho bioquímico desses efeitos biológicos que a gente vai ver agora, e saber que existem efeitos diretos e indiretos. Essa coisa dos efeitos biológicos foram observados desde o início, né? Quando eu contei para vocês no outro vídeo sobre a descoberta do Röntgen, ele, no mesmo ano, né, na mesma época que ele descobriu lá o raio-x na ampola de Crookes, ele fez uma radiografia da mão da esposa dele. As pessoas começaram a trabalhar com radioatividades, sofreram radiodermite, queimaduras com radiação, porque eles lidavam com aquilo sem proteção. Em 1902 teve o primeiro caso de câncer radioinduzido, vários, nos primeiros anos do século XX, vários casos de câncer de pele em pessoas que manuseavam material radioativo, né, dentro da pesquisa. A gente tem aquele famoso trabalho do Miller com Drosophila em 1927, mostrando os efeitos radiogenéticos, né, o fenômeno radiogenético. Então isso mostrou que a radiação pode afetar o patrimônio genético, então ele pode gerar mutações hereditárias, e isso tudo foi melhor entendido após a Segunda Guerra Mundial por causa do uso das armas nucleares, que geraram muita radiação ionizante. Quando você, como eu estava falando antes, quando você tem energia depositada na célula, né, quer dizer, absorvida, a radiação absorvida, e isso gera alteração, isso vai gerar um efeito biológico. Pode ser um efeito que é corrigido e a célula fica normal. Pode ser um efeito que a célula não consegue corrigir, mas ela reconhece. Então ela reconhece o problema, não consegue corrigir, isso dispara o processo de apoptose, que é a morte celular programada. Então, tudo bem, não tem problema para o organismo multicelular aí. Aquela célula morreu, tudo bem, a gente repõe ela daqui a pouquinho. Mas às vezes a célula sofre um dano em que ela não consegue corrigir, também não consegue disparar o processo de morte celular programada. E aí com isso você tem uma célula viva e alterada. Ela não cumpre mais as funções normais dela, mas também ela não consegue se matar. E isso passa a ser um problema para o organismo. Que tipos de lesões são geradas nas células? Tem muita lesão de membrana, porque por causa daqueles, principalmente pelos efeitos indiretos, aquelas formas reativas de oxigênio geradas pela radiólise da água, eles reagem muito facilmente com lipídios de membrana, formando peróxidos lipídicos. Isso faz uma alteração estrutural de fluidez de membrana impressionante, e ela com isso vai perder a capacidade dela de filtrar a passagem de substâncias, né? Então você perde a fluidez de membrana, altera a integridade estrutural dela e a permeabilidade, obviamente. Então isso obviamente pode levar à morte celular.
Nos ácidos nucleicos, esses radicais livres podem fomentar a reação de Fenton com o DNA, e isso leva a mutações, a transformações malignas, né, onde a célula fica alterada e não morre, e se reproduz sem parar. Pode levar à morte celular, pode levar ao envelhecimento precoce daquela célula. Se o dano é em célula somática, o problema termina naquela célula. Quer dizer, termina assim, né? Ela pode virar uma célula tumoral, tudo bem. Mas ele só fica naquela célula, não passa adiante para outra célula. Se o dano é numa célula germinativa, aí você tem a transmissibilidade do problema. Então, se você altera uma célula germinativa e ela se mantém viva, você vai passar essa mutação para a prole. Existem alguns poucos dados sobre esses efeitos no homem. Agora, pensa comigo, por que a gente vê um slide como esse, né, que são as dose absorvida que induz esterilidade, por exemplo, permanente ou temporária? Por que esses dados são imprecisos? Por exemplo, de 3,5 a 6 Gray, de 2,5 a 6 Gray, porque ninguém fez essa experimentação, é óbvio, né, totalmente antiético. Isso aí foi baseado em pessoas que estavam presentes em acidentes, né, seja na bomba nuclear, seja em acidentes em usinas nucleares, né? Então, os dados, esse tipo de dado aí é muito fluido, né? Você não tem uma certeza exata do número, porque não veio a partir de experimentação, veio só da observação de incidentes. Tá? Mas você pode, dependendo da dose, você pode gerar esterilidade temporária ou esterilidade permanente. Na mulher não existe esterilidade temporária, pelo menos que se tenha observado, apenas permanente. Esse aqui é um slide para mostrar para vocês. São dados que foram retirados de casos reais. Então, efeitos nos tecidos, né? Efeito na pele, eritema e descamação, quando você recebe aquele trecho de pele, recebe de 3 a 5 Gray. Necrose a partir de 50 Gray. Células sanguíneas, depressão na formação do sangue a partir de 0,5 Gray. Desculpe, voltando para o mesmo slide de efeitos nos tecidos, hein? Pessoal aí que está no podcast. Problemas do sistema nervoso central, intrauterino, né, para fetos, doses bem baixas, porque ainda está em desenvolvimento o sistema nervoso, você já gera certos efeitos de retardo mental. Agora, eu tinha falado para vocês sobre as unidades de medida, e eu tinha falado de dose absorvida e dose equivalente, que tem que ser levado em consideração alguns fatores, os sintomas do paciente, alguns fatores inerentes daquele paciente, né? Que fatores são esses? Esses fatores influenciam nos efeitos. Eles podem tornar os efeitos mais graves ou menos graves. E a gente divide esses fatores em 3 categorias: fatores físicos, químicos e biológicos. Eu não vou ler todos aqui desse slide, mas vou pegar alguns para exemplificar. Por exemplo, qual foi a dose absorvida? Beleza, dose é um fator físico. Fracionamento da dose. O fracionamento da dose é o seguinte: você diz para o cara que vai fazer o atendimento que esse indivíduo foi irradiado ao longo de 1 ano, porque, sei lá, ele trabalhava numa clínica e o aparelho estava com defeito e estava vazando radiação, e ele trabalhava ao lado e era sempre irradiado. Agora, como é que foi o fracionamento dessa dose? Ele recebeu, num ano, um total de 5 Gray. Mas como é que foi esse recebimento ao longo de 1 ano? Ele recebia doses de 0,02 Gray por dia. E ele só trabalhava 2 vezes na semana. Então ele tinha intervalos de 3 a 4 dias de um dia de trabalho para o outro. Então o fracionamento da dose conta muito. Sabe por quê?
Porque você é irradiado com uma baixa dose e aí você sai daquele ambiente. Então suas células têm um tempo para se recuperar, as células que foram danificadas, até você ser irradiado de novo. Que é, por exemplo, mais ou menos o que acontece num protocolo de radioterapia, né, para tratamento de câncer. Você não fica com o cara ali sendo irradiado durante 2 meses seguidos. Você faz uma sessão de radiação, a pessoa 30 dias depois vai fazer outra sessão de radiação, 3 semanas depois, por aí, para poder os tecidos saudáveis se recuperarem e os tecidos tumorais que são mais sensíveis não vão se recuperar, vão sofrer mais. Tá? Isso é um exemplo de fator físico que influencia no efeito biológico. Fator químico é bem interessante. Por exemplo, presença ou não de antioxidantes. Por quê? Porque se eu vou fazer um monte de radiólise da água e um monte de espécie reativa de oxigênio, um monte de radical livre, se eu tenho muito antioxidante no organismo, esses antioxidantes vão proteger as minhas moléculas essenciais, porque eles vão ser oxidados primeiro. Beleza. Tensão de oxigênio, que é o quanto de oxigênio você tem dissolvido nos tecidos. Quanto mais oxigênio dissolvido nos tecidos, apesar de ser uma coisa boa, de um modo geral, não é para a radioatividade, porque para o efeito biológico da radiação, porque quanto mais O2, mais O2 vai sofrer radiólise, porque eles sofrem também, produzindo espécie reativa de oxigênio. E o teor hídrico. O teor hídrico é uma coisa engraçada a gente falar, porque a gente sempre ouve falar que a gente tem que estar muito bem hidratado, né? Pois é, só que quanto mais hidratado, é mais água para sofrer radiólise, gerar efeito indireto. Você vê que, é claro que eu não estou aconselhando ninguém está aconselhando você a se desidratar, né? Mas pessoas menos hidratadas, por exemplo, idosos, eles normalmente são menos hidratados do que jovens. Então eles, apenas por esse motivo, eles não sofrem tanto o adicional desse fator químico. E também alguns fatores biológicos, como, por exemplo, a fase do ciclo celular, o estado metabólico. Por quê? Quanto maior o metabolismo, ou seja, quanto mais reações estão acontecendo naquela célula, são mais reações que podem dar errado por causa do efeito da radiação. Então, mais você pode comprometer a função daquela célula. Então, por isso que crianças, né, também por esse motivo, que crianças são mais suscetíveis, porque o metabolismo delas é mais acelerado. Metabolismo energético, pelo menos. E o estado proliferativo da célula. Isso é uma questão que eu vou levantar, vou voltar nela já já, de respeito à lei de Bergoni-Tribondot, sobre radiosensibilidade celular. Tá? Porque, só para adiantar, quanto mais alto o estado proliferativo da célula, ou seja, quanto mais divisões ela estiver fazendo, mais sensível ela é à radioatividade. É a mesma história do metabolismo, né? Então, quanto mais ela está mexendo no DNA, mais fácil de inserir erro pela radiação, erro permanente. É interessante até que a gente pode calcular a DL50, que é a dose letal para 50% dos indivíduos. A dose de radiação suficiente para gerar a morte de 50 indivíduos testados experimentalmente. Aqui do lado, nessa tabelinha, nesse slide aqui, tem um gráfico e tem uma tabela. Né? Nessa tabela aqui tem um apanhado desses resultados de DL50. Você pode ver DL50 em gray, né? De corpo inteiro, para diversos animais. Aí, cão, porco da Índia, homem, camundongo, macaco. São números bem variados. Tem duas coisas bem peculiares nessa tabela que eu sempre comentava com os meus alunos. A primeira é que peixinho dourado lá, o goldfish, é uma boa, hein? Tá bem protegido. Tartaruga. Depois vocês podem ficar pensando aí, tentar entender a razão disso. Agora, outra coisa interessante dessa tabela todos têm um número fechado, menos no homem. No homem é um intervalo de 2,5 a 4,5, a DL50 dele. Por quê? Bem óbvio, né, gente? Porque no homem, esses números não foram obtidos através de experimentação, né? Isso foi derivado de
pessoas que sofreram acidentes radioativos. Então é óbvio que você não tem uma DL50 exata para o homem, você tem uma margem, tá bom? E é uma das menores, fique atento para isso, né? Quanto mais complexo o organismo, menor a DL50. Números menores significa que você precisa de menos radiação para gerar o mesmo efeito grave lá de dose letal para 50% dos indivíduos, tá bom? Ou seja, quanto menor o número, mais sensível é aquele animal ali. A taxa de dose, que esse slide está mostrando aí, é aquilo que eu tinha falado para vocês, é a quantidade de dose versus ao longo do tempo. Né? Quanto mais fracionada a dose, mais você está dando tempo para o tecido fazer reparo. Como eu tinha comentado, isso é importante na radioterapia. Né? Você irradia o corpo do indivíduo, a área onde tem o tumor, as células tumorais são mais sensíveis, mas as células ao redor também vão ser afetadas. Então, o que você faz? Você dá uma dose de radiação, deixa passar um tempo, várias semanas, para os tecidos normais da pessoa se recuperarem, e aí você faz uma nova sessão de radiação, e aí com isso você vai matando principalmente as células tumorais e matando poucas células normais, digamos assim. Então, o fracionamento de dose é muito importante. E o estado proliferativo que eu tinha falado para vocês? Vocês entenderam o porquê, né? Que quanto maior a atividade mitótica, atividade de divisão celular, né? Atividade proliferativa, maior a sensibilidade da célula. Claro, porque você mais está mexendo com material genético então mais facilmente você vai inserir erro enquanto está mexendo ali e a célula está sendo irradiada, tá? Tá. Agora tem uma outra coisa que é inversamente proporcional a essa radiosensibilidade celular, que é o grau de especialização da célula. Vocês vão aprender na faculdade sobre a diferenciação celular. Né? Isso tem a ver com embriogênese, né? Quando o organismo é um embrião ainda, e ele está diferenciando os tecidos dele. Né? A gente começa como um óvulo que vai se dividindo. Então você tem um tipo de célula e esse tipo de célula depois vai se diferenciando. Isso é a diferenciação celular, para gerar os vários tipos celulares que a gente tem no nosso organismo, que são extremamente especializados. E existe um fenômeno que é o seguinte: quanto mais especializada a célula, quanto mais diferenciada é a célula, mais madura é a célula, menor o metabolismo dela. E as células menos especializadas, mais imaturas, menos diferenciadas, que passaram pouco por esse processo de diferenciação, elas são mais ativas. E por isso elas são mais suscetíveis à radiação. Então, Bergoni e Tribondot, esses pesquisadores, eles fizeram vários experimentos a respeito disso e desenvolveram essa lei aí da radiobiologia, que diz que a radiosensibilidade celular ela é diretamente proporcional à atividade proliferativa e inversamente proporcional ao grau de diferenciação da célula. Tá? De forma que dá para a gente pegar alguns tipos celulares nossos, aqui, ó, vocês estão vendo agrupadas aqui, né, nesses grupos, né? Agrupado em grupo é ótimo, né? E mostrando para a gente tipos celulares diferentes e o quanto eles são sensíveis à radiação, o grau de radiosensibilidade. Então vamos lá para o grupo 8. São células muito diferenciadas, que são as células musculares e as células nervosas, neurônios e as fibras musculares. Essas são as menos radiosensíveis, porque elas são muito diferenciadas e têm pouca atividade proliferativa, pouco ou zero. Tá? E a gente tem no outro extremo, aqui no grupo 1 e no grupo 2, células que são pouco diferenciadas e muito proliferativas. Então, eritroblastos, espermatogônias, né? Os eritroblastos são células que dão origem às hemácias. Espermatogônias dão origem aos espermatozoides. Então, são células que não terminaram de se diferenciar.
Elas ainda se multiplicam bastante e ainda não estão totalmente diferenciadas. No grupo 2 a gente tem aqui células granulosas, células intestinais, aquelas que se reproduzem pra caramba, né? Proliferam muito. Epiderme da pele, todas essas células têm uma proliferação, um estado proliferativo muito alto. E a gente tem uns intermediários aqui, né? Vamos seguir adiante. Beleza, a gente falou de efeito bioquímico, falou de alguns fatores que influenciam, falou dos efeitos biológicos celulares, né? Mais microscópicos, digamos assim. E para fechar, vamos falar do efeito geral da radiação no ser humano. Um ser humano que é irradiado com radiação ionizante, ele sofre uma síndrome que é conhecida como síndrome aguda da radiação. SAR, né? SAR. Essa síndrome da radiação a síndrome, né? Um conjunto de sintomas. Quais são esses sintomas? Esses sintomas vão depender da dose que foi absorvida e de todos aqueles outros fatores que eu falei para vocês há um tempo atrás. Mas em todos eles, o indivíduo passa por uma fase inicial dessa SAR, né, dessa síndrome aguda da radiação. Essa fase inicial é chamada de fase prodrômica. Né? Prodrômica vem de pródromo, que significa o que antecede alguma coisa. Né? Então, nessa fase prodrômica, que ela é de uns 30 minutos, mais ou menos, algumas horas, né, de que o indivíduo foi irradiado, e ele costuma manifestar alguns sintomas gastrointestinais, como perda de apetite, náusea, vômito, diarreia, dor intestinal, perda de fluidos, hidratação. E no sistema neuromotor, ele costuma apresentar febre, dor de cabeça, fadiga, apatia, tá? Às vezes hipotensão. Esses são os sintomas da fase prodrômica pela qual todos passam, independente da dose absorvida. Em relação à dose absorvida, agora a gente tem o que eu particularmente gosto de chamar de subsíndromes da radiação. Então, são síndromes dentro da síndrome aguda da radiação, são aspectos dela, que vão depender da dose absorvida. O que se observou, é claro que nada disso foi obtido experimentalmente, por motivos já falados. Então, o que se observou é que em doses de corpo inteiro, né, sempre corpo inteiro, doses absorvidas de 200 a 600 centigrade, você desenvolve a chamada síndrome da medula óssea, ou síndrome hematopoética, que é do sistema hematopoético, né, de produção das células sanguíneas. Por quê? Lembra lá do grupo 1 de células? Dos eritroblastos, linfócitos, aquelas células que dão origem à série branca e à série vermelha do nosso sangue? São células pouco diferenciadas e muito proliferativas. Essas são as células mais sensíveis do nosso corpo. Por isso que em baixas doses absorvidas, você já tem os sintomas hematopoéticos, da síndrome hematopoética. Tá? Quais são esses sintomas? Você tem decréscimo lá na quantidade de célula sanguínea sua. Tem decréscimo de granulócitos, agranulócitos, eritrócitos, plaquetas, todos eles vão cair na sua contagem sanguínea. Esse slide apenas está desenvolvendo um pouco mais disso. Você também, e aí isso te deixa suscetível a infecções e a hemorragia, porque e o quadro típico de anemia, né? Porque você está sem plaqueta, você está sem hemácia, você está sem células de defesa. Então, obviamente, você está à mercê de infecções, hemorragias e quadro anêmico, tá bom? Em geral, quando você tem irradiado com essas doses, desenvolve apenas a síndrome da medula óssea, a síndrome hematopoética, os sintomas duram por volta... volta um slide. Os sintomas duram por volta aí de 2 a 3 semanas e pode haver recuperação do paciente. Não necessariamente o paciente vai morrer, tá certo?
Próxima subsíndrome. Essa é a síndrome do sistema gastrointestinal. Como o próprio nome diz, as células afetadas nessa síndrome são as células do sistema gastrointestinal, principalmente do epitélio intestinal, que tem uma taxa de renovação celular, né, uma taxa de proliferação muito alta, e com isso torna essas células muito sensíveis à radiação. Essa subsíndrome ela aparece aí com doses absorvidas entre 600 e 5.000 centigrade. Tá? Quando o indivíduo chega a esse ponto, quer dizer, ele teve essa quantidade de dose absorvida, invariavelmente ele vai a óbito. Esse óbito ocorre aí até 2 semanas no máximo, né? Na verdade, já só foi observado até uns 10, 12 dias de sobrevida. E os sintomas, além dos sintomas da síndrome hematopoética, que também vai estar acontecendo, você tem os sintomas dessa síndrome específica. Muita desidratação e perda de peso, diarreia sanguinolenta, e muita infecção que entra a partir do trato gastrointestinal. Né? O tratamento é antibiótico terapia, nutrição adequada, que não pode ser enteral, tem que ser parenteral, transfusão sanguínea e tal. Mas lembrando que esse tratamento é um paliativo para apenas prolongar a vida do indivíduo e dar um pouco de qualidade de vida a ele nos últimos dias que lhe restam. Isso aqui é um slide da inter-relação dos sinais e sintomas. Eu vou pular esse slide e vamos para a última subsíndrome, que é a síndrome do sistema nervoso ou síndrome do sistema nervoso central. Ela é observada em doses absorvidas acima de 5.000 centigrade de radiação, e quando chega a esse ponto a morte ocorre dentro de 48 horas. E além de todos os sintomas citados anteriormente, você apresenta outros ligados ao sistema nervoso central. Irritabilidade, hiperexcitabilidade, desmaio, coma, uma alteração de percepção muito cedo, dificuldade cognitiva de reconhecer pessoas, perda de visão, se altera a permeabilidade vascular, tem hemorragia, alteração no controle da pressão arterial, que depende do sistema nervoso central também. Então, os danos são muito extensos e a pessoa não resiste por mais de 48 horas. Quadro evolutivo, vou pular esse quadro evolutivo também. Isso aqui é um exemplo de um caso como esse, né, em que foi um acidente numa usina nuclear em Rhode Island, nos Estados Unidos, em 1964. O indivíduo está aí, os sintomas do indivíduo no primeiro dia, no segundo dia, em 49 horas após o acidente ele foi a óbito. Tá? Nesse slide aqui com a tela azul, você tem aqueles sintomas aqui escritos ao longo do tempo, mostrando que a síndrome da medula óssea, ou síndrome hematopoética, após 3 ou 4 semanas pode haver recuperação do indivíduo, ele pode não ir a óbito. Mas nos outros 2 casos o indivíduo vai a óbito, seja na segunda semana, seja nos primeiros dias, né, no caso da síndrome do sistema nervoso central. Esse último slide aqui é um slide que está com uma figura em inglês, mas ele é como se fosse um guia para como manejar, como gerenciar pessoas com sintomas, os primeiros sintomas da síndrome aguda da radiação. Então, se tem vômito, se não tem vômito é porque foi menor do que 1 Gray, então apenas observar o paciente por 3 a 5 semanas. Se teve vômito após 2 horas da exposição, é porque provavelmente foi exposição de 1 a 2 Gray, você precisa de um hospital geral de grande estrutura, e assim por diante, tá bom? Então essa foi a nossa aula, essa ficou bem longa, tinha bastante coisa para falar. Essa nossa aula de radioatividade, decaimento, meia-vida e efeitos biológicos. Ela é mais ou menos uma continuação da outra aula, outro vídeo que eu já gravei, que é radioatividade, história, conceitos e características. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, você que não é meu aluno pode postar aí nos comentários do YouTube. Você que é meu aluno
posta lá na nossa sala de aula virtual da UFRJ, no AVA da UFRJ. Tá bom? Um abraço para vocês. O áudio desse vídeo aqui está disponível no Spreaker, que é um aplicativo de podcast. Na minha conta, é só procurar lá a conta Professor Mário Gandra. Todos os links para interessantes e que dizem respeito a esse sistema de ensino semipresencial que a gente faz lá no curso de farmácia da FRJ estão nos comentários. Nos comentários não, como é que é o nome? Aquele negócio lá na descrição do vídeo, isso, na descrição desse vídeo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.